Tempo, um rio, fluindo constantemente. Ele nos carrega, do berço ao túmulo. Mas o que é o tempo realmente? É um aspecto fundamental do universo. Nós o medimos com relógios e calendários, mas sua verdadeira natureza permanece um mistério. O tempo pode parecer diferente dependendo de nossas experiências. Um dia divertido passa voando. Uma palestra chata pode parecer uma eternidade. Essa experiência subjetiva do tempo é um quebra-cabeça fascinante. A passagem do tempo é implacável. Deixa sua marca em tudo. Das rugas em nossos rostos à erosão das montanhas, o tempo molda o universo que conhecemos. O tempo dita nossas vidas. Acordamos com o despertador, corremos para o trabalho, celebramos aniversários, casamentos e o Natal, marcando a passagem dos anos. O tempo é um recurso precioso, como diz o ditado: tempo é ouro. Tentamos usá-lo com sabedoria, mas ele sempre parece escapar, como água entre os dedos. Estamos constantemente correndo contra o relógio, como se estivéssemos em uma maratona contra o ponteiro das horas, tentando fazer tudo, sermos tudo. Gerenciar o tempo é uma habilidade que buscamos. Usamos calendários, listas de tarefas e aplicativos. Tudo em uma tentativa de domar a fera indomável que é o tempo. Isaac Newton, um gigante da ciência, nos deu uma visão inovadora do tempo. Ele via o tempo como absoluto, inabalável. Um relógio universal correndo a uma taxa constante, como um cronômetro cósmico. As leis do movimento de Newton descreviam um universo previsível, como engrenagens de um relógio funcionando em perfeita harmonia. Como um gigantesco mecanismo de relógio, tudo se movia com regularidade. Os planetas em suas órbitas, a maçã caindo da árvore, tudo governado pela mão firme do tempo. Essa visão do tempo foi revolucionária, uma mudança de paradigma. Abriu caminho para incríveis avanços científicos e moldou nossa visão do cosmos por séculos. E por séculos, ela reinou suprema, um farol na busca da humanidade pelo conhecimento. Então veio Albert Einstein, um gênio que ousou questionar o tempo. Sua teoria da relatividade virou o mundo de cabeça para baixo, como um terremoto intelectual. Einstein mostrou que o tempo não é absoluto, como um rio que corre sempre na mesma velocidade. Ele é relativo, como um camaleão que muda de cor. O tempo, Einstein revelou, está entrelaçado com o espaço, formando um dueto inseparável. Eles formam um tecido quadridimensional, o espaço-tempo, o palco onde o drama cósmico se desenrola. E esse tecido não é rígido como uma tela de pintura. Ele pode ser distorcido e esticado pela gravidade, como uma cama elástica sob o peso de um objeto. As ideias revolucionárias de Einstein abalaram os alicerces da física, desafiando as certezas da época. Elas nos forçaram a repensar nosso lugar no cosmos, a questionar a natureza da própria realidade. Seção 5. Dobras no tempo e viagens cósmicas. Preparem-se para explorar os limites da realidade. Uma das consequências mais alucinantes da relatividade é a dilatação do tempo. O tempo, meus amigos, não é tão constante quanto pensamos. O tempo passa em taxas diferentes, dependendo do seu movimento relativo e da força do campo gravitacional em que você está. Imagine dois relógios idênticos, como dois irmãos gêmeos separados no nascimento. Um fica na Terra, curtindo a vida no planeta azul. O outro embarca em uma jornada em alta velocidade pelo espaço, a bordo de uma nave espacial, rumo ao desconhecido. Ao retornar, o relógio viajante mostrará que menos tempo passou do que o relógio que ficou na Terra. O tempo, meus caros, é relativo. Isso não é ficção científica, não é coisa de novela das 9. É a realidade. A dilatação do tempo foi verificada experimentalmente, confirmada pelos maiores cérebros da ciência. E tem implicações para coisas que usamos no dia a dia,
como satélites GPS e outras tecnologias. Sim, a relatividade está em toda parte. Seção 6. O tecido do espaço e do tempo. Apertem os cintos, pois vamos mergulhar fundo na estrutura do universo. O espaço-tempo é o próprio tecido do nosso universo, o palco onde a dança cósmica acontece. Não é apenas um palco vazio, um pano de fundo inerte. É um participante ativo no drama cósmico, um personagem com suas próprias vontades. Objetos massivos, como estrelas e buracos negros, deformam o espaço-tempo ao seu redor, como um bailarino que molda o espaço com seus movimentos. Imagine uma bola de boliche colocada em uma cama elástica. Uma imagem familiar, não é? A bola cria um mergulho no tecido, uma deformação. Da mesma forma, objetos massivos criam curvas no espaço-tempo, moldando a coreografia cósmica. Essa curvatura do espaço-tempo é o que experimentamos como gravidade. A maçã caindo da árvore, a lua orbitando a Terra. É tudo uma questão de geometria. Não é uma força agindo à distância, como Newton pensava. A gravidade é mais sutil, mais elegante. É a geometria do próprio espaço-tempo, a dança cósmica esculpida pela massa e energia. Seção 7. A marcha imparável da flecha do tempo. O tempo, como um rio que flui para o mar, parece ter apenas um sentido. O tempo parece fluir em apenas uma direção para frente. Do nascer ao pôr do sol, a vida segue seu curso. Não podemos voltar no tempo, reviver o passado, mudar nossas escolhas. O passado está escrito, imutável. Esse fluxo unidirecional é chamado de flecha do tempo, um conceito que intriga cientistas e filósofos há séculos. Uma chave para entender a flecha do tempo está no conceito de entropia, uma palavra complicada para uma ideia simples, mas poderosa. Entropia é uma medida de desordem ou aleatoriedade em um sistema. Quanto maior a desordem, maior a entropia. A segunda lei da termodinâmica nos diz que a entropia sempre aumenta com o tempo em um sistema isolado. É como um copo que cai no chão e se quebra. Pense em um copo quebrado, um acidente doméstico comum, mas com implicações cósmicas. É fácil de quebrar, mas impossível de remontar espontaneamente. A desordem aumenta, a entropia reina. Essa tendência ao aumento da desordem está no cerne da flecha do tempo. É por isso que o tempo parece fluir em apenas uma direção, do passado para o futuro. Seção 8. Quebra-cabeças. Filosóficos do tempo. Preparem suas mentes, pois vamos mergulhar em águas profundas. Filósofos têm lutado com a natureza do tempo por séculos, desde os gregos antigos até os pensadores modernos. Santo Agostinho, um dos grandes nomes da filosofia, famosamente ponderou: o que é então o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei o que é. Se eu desejo explicá-lo a quem pergunta, eu não sei. Profundo, não é? Todos nós temos uma noção intuitiva do tempo, mas defini-lo, explicá-lo, essa é a questão. Como explicar o inexplicável? Como capturar o tempo em palavras? O tempo é uma ilusão? Uma miragem criada por nossas mentes? Alguns filósofos acreditam que sim, que o tempo é uma construção mental, não uma realidade fundamental. Eles argumentam que apenas o momento presente é real, o aqui e agora. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. Mas será que podemos ignorar o passado e o futuro? Será que eles não moldam o nosso presente? Essas questões filosóficas sobre o tempo não têm respostas fáceis. São dilemas que nos acompanham desde o início da civilização. Elas continuam a nos desafiar e intrigar, a nos lembrar da vastidão do desconhecido. Seção 9. O tempo pode acabar? O grande congelamento. Preparem-se para uma viagem ao fim dos tempos. Se o tempo tem um começo, como o Big Bang nos ensinou, pode também ter um fim,
Uma pergunta que ecoa no coração da humanidade desde tempos imemoriais. Os cosmólogos, esses exploradores do cosmos, especulam sobre o destino final do universo. Uma possibilidade, meus amigos, é o grande congelamento. Um final frio, silencioso, como um inverno cósmico que nunca termina. Nesse cenário, o universo continua a se expandir e esfriar, como um balão que perde o ar aos poucos. Eventualmente, todas as estrelas morrerão, como velas que se apagam na imensidão do espaço, e a matéria estará tão dispersa que o universo se tornará um lugar frio, escuro e vazio, um mar de trevas, onde o tempo perde o seu significado. Se isso acontecer, o próprio tempo poderia parar? O relógio cósmico deixaria de funcionar? É uma pergunta que vai além dos limites da nossa compreensão. Um enigma que desafia a própria lógica. Seção 10. O tempo é mera mentira da mente? Preparem-se para questionar a própria realidade. Nossos cérebros são programados para perceber o tempo, como um relógio interno que guia nossas vidas. Mas será que essa percepção é um reflexo preciso da realidade? Ou será que estamos sendo enganados por nossos próprios sentidos? Ou o tempo é meramente uma construção de nossas mentes, uma ilusão persistente? Alguns físicos e neurocientistas, os exploradores da mente e do cosmos, propõem que o tempo pode ser uma propriedade emergente, algo que surge de processos mais fundamentais, assim como a temperatura emerge do movimento das moléculas. Se o tempo é uma ilusão muito convincente, como um truque de mágica que nos prende a atenção. Toda a nossa experiência do mundo depende dela, do nascimento à morte, do passado ao futuro. Seção 11. O mistério duradouro do tempo. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas o enigma permanece. O tempo é um aspecto fundamental do universo, um rio que corre pela eternidade. No entanto, permanece um dos maiores mistérios, um enigma que desafia a nossa compreensão. Do universo mecânico de Newton à relatividade de Einstein, nossa compreensão do tempo evoluiu drasticamente. Continuamos a explorar a natureza do tempo por meio da investigação científica e da reflexão filosófica, buscando respostas nas estrelas e em nós mesmos. Construímos relógios cada vez mais precisos, capazes de medir o tempo com uma precisão impressionante, mas o tempo ainda escorre pelos nossos dedos, como areia movediça. Nós nos esforçamos para desvendar os segredos do cosmos, buscando respostas nas profundezas do espaço, sabendo que o próprio tempo é um dos maiores enigmas de todos. A jornada para entender o tempo é uma jornada sem fim, um caminho que se estende por paisagens desconhecidas. E é uma jornada que continua a inspirar admiração e espanto, a nos lembrar da beleza e mistério do universo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.